do Mundo, qual que é o seu papel na Copa do Mundo? Qual foi o seu papel? O seu papel na desclassificação do Brasil. O que você acha que... Porra, né? O Brasil, o Dunga virou o demônio. Qual que é o teu papel? Esse é o problema. O Dunga virou... o seu papel. Você acha... Peraí. Eu vou te explicar. Peraí. Você, então, emendando. O Dunga virou um demônio para a imprensa. Você acha que isso atrapalhou no resultado da seleção? No resultado não. Eu acho que ele exagerou. O Dunga exagerou, não? Exagerou. Com a imprensa, principalmente. Mas ele vinha 3 anos ganhando tudo. Ganhando tudo. E ele tirou uma... Para você ver como é que é a hipocrisia esse país. Ele fez uma coisa que a Rede Cultura, a Bandeirantes, a Record, a RTV, os blogs da vida, que agora é blog, de maldito blog para lá e para cá. Não pode xingar todo mundo. Fazer um blog também, André. Não deixa eu acabar de responder. Deixa ele falar. Eu não tenho a facilidade que vocês têm em raciocínio, então eu me perco. Aí, esses blogs tudo da vida, ele pôs todo mundo igual. A Globo, que paga uma fortuna para ter a seleção brasileira, era tratada com o blogueiro ali, com o twitteiro ali, a mesma coisa. E mesmo assim, quem mais criticou ele foi quem foi mais beneficiado. Então você vê como contrapeso é difícil. Agora, eu acho que ele se perdeu um pouco com a imprensa. Tá. Você não pode, por mais que você tenha problema com esse, com aquele, você não pode ofender as pessoas. E ele chegou a ofender algumas pessoas. Era muito exagerado os treinamentos, essas coisas, com a imprensa. Eu acho que isso ele exagerou. E falei isso para ele. Mas vai achar seu equilíbrio, é uma grande pessoa, um grande treinador. E no futebol, de que Está ele desempregado. Errou tá? que os jogadores não fizeram gol. Não, mas ele errou. Você acha que ele errou de escalação? Você acha que ele errou de time? Você falou isso pra ele também, André? Chegou a comentar Quando perde, É isso. ó, o futebol é tão maldito que se eu roubar, se eu for um péssimo administrador, mas eu ganhando o título, eu sou um herói. Agora, se você administrar direitinho, não roubar, fizer tudo... Roubar é obrigação, não roubar, mas estou dizendo o que diz de dirigente. Fizer tudo certinho e perder, você é um incompetente. André, Isso é quarta e domingo. Isso que você acha que aconteceu com o Dunga. Os jogadores não fizeram gol. Aí o Dunga... Mas quem ganha jogo ou perde jogo é o atleta. Isso. É o atleta. Nós estamos dando muita responsabilidade e moral para treinador. André, é importante a classe de treinador. Também. É importante, mas quem joga são os jogadores. André, eu te faço essa pergunta e eu acho que você pode responder agora, porque eu sei que você é um cara franco. Você teria convocado você teria mudado a convocação? Você teria levado os garotos do Santos? E você não respondeu também o que você estava fazendo lá na Você acha Copa? que o Dunga foi teimoso nisso? Não, teimoso não. Ele tinha... É o tal do futebol do grupo. Então, eu começo meu campeonato, o meu trabalho, com 30 jogadores. E desses 30 eu tiro 7, tiro 8 e ganho. Automaticamente, depois de 3 anos e meio, ele vai levar aquele grupo que ele sempre convocou. E ele não tinha convocado nenhuma vez o Neymar e o Ganso. Eu acho que o maior jogador do Brasil é o Ganso. Disparado. E depois o Neymar. Mas ele levou o grupo que ele estava trabalhando. Se ele muda e perde também, ele nunca tinha levado esse jogador, levou agora. Então é difícil, cara. No Brasil, futebol é ganhe ou ganhe. No mundo, não tem outra opção. É isso, né? Não. E aí, o que você fazia mesmo lá na Copa? É para você ver a importância do Todo-Poderoso, como a Marília falou. Teve quantas Copas? Teve 18, 19 Copas? Pô, nunca foi tão falado um presidente, um chefe de delegação como fui eu. Todo mundo queria falar comigo. Foi mais, até porque ganhou. Todo mundo queria falar comigo. Tá vendo? O palmeirense não deixa dar cutucada. Todo mundo queria. Vão achar que eu que perdi a Copa. Que eu perdi a Copa. Mas não falei dele, falei você. Bom, perfeito, exato. Entendeu? Eu não perdi nem ganhei a Copa. Se tivesse ganho, não era eu. Se tivesse perdido, também não sou eu. Eu cheguei e faltava 10 dias para começar a Copa. E por que você foi chefe da delegação? Porque eu sou puxa-saco do Ricardo Teixeira. Além disso, você é candidato à presidência dele? Não sou candidato a Desculpa, nada. Eu vou para minha casa. André, Você não vai ser só nunca? pegar essa carona. Nunca eu não posso falar. Tô aqui remoendo a coisa desde o princípio por causa disso. Você falou da tua saída do futebol, da tua desilusão, mas hoje você é um protagonista no futebol brasileiro. Você foi o chefe da delegação brasileira. É visto como o braço direito do Ricardo Teixeira em muitos momentos. Eu sou puxa-saco, tudo bem, braço tudo bem. direito e advogado da Globo. É difícil. E presidente do Corinthians. Então é difícil. Isso é um detalhe. Você está revoltado. Isso é um detalhe. É difícil tá imaginar você revoltado. fora do futebol, entendeu? Você pode até deixar de ser o presidente do Corinthians, mas o seu envolvimento hoje extrapola tanto o Corinthians que não dá para te imaginar tão desiludido assim com o papel que você... Não, pô, pelo amor de Deus, eu sou um cara vitorioso dentro do Corinthians, me sinto assim. No futebol brasileiro, eu tive É até verdade mais que o coisas... Ricardo Teixeira gostaria de tê-lo quando ele saísse? Eu vou Ele te falar- convidou para 2015 Não, ser o candidato. vou falar a verdade. Marília, ninguém acredita. Mas eu, durante a Copa, antes da Copa, eu nunca falei com o Ricardo Teixeira sobre o estádio de Copa do Mundo. E quando eu voltei, falaram, o estádio já acertou na Copa lá.
acertou lá no chefe de delegação. Eu nunca falei com o Ricardo Teixeira sobre a eleição do CBF. Não sou candidato. Vou procurar não ser nunca candidato. Agora, daqui 3, 5, 10 anos, eu não sei. Mas eu não tenho ambição nenhuma sobre isso. Quando é que você falou do estádio pela primeira vez com o Ricardo Teixeira? Quando eu fechei meu estádio aqui em São Paulo. Bom, mas peraí, de estádio eu gostaria de falar no próximo bloco. Quero encerrar alguns assuntos Você sempre aqui. me ensina. Hã? Não. Vai puxar saco da Marília Gabriela também, né? Ricardo Teixeira. Dela Não. foi muito melhor. Eu quero encerrar alguns assuntos aqui. Você diz assim, daqui a 5, 10 anos e tal, você vai sair, vai voltar a trabalhar na sua indústria de plástico, é Eu isso? tinha indústria de plástico, mas vendi tudo da minha parte para minha família. Ah, é? Você vendeu? Até isso o Corinthians E fez agora, comigo. E você vai fazer o quê, tá então? com dinheiro Eu vou- aplicado em rendas e Eu tá... vou Você é presidente da CBF. voltar reorganizar minha vida pessoal, minha vida familiar. Reorganizar a sua vida pessoal não quer dizer que você vai voltar com a sua ex-mulher. Não, mesmo eu estou separado há 11 anos já, é difícil voltar. Mas estou procurando namorada, é que não acho. Eu soube que isso é o que não falta para você. Hoje eu ouvi alguém dizendo aqui, sim, que ele chega nas festas com 10 em volta. Eu? É. Infelizmente é só fama, Marília. São só 5. Gostaria, mas é só fama. Você já me viu em festa, você já me viu em evento, eu estava sozinho. Eu estou mentindo. Não Foi tá. ela que falou, viu? Ela está inventando que foi Não fui alguém que eu falou, nada, foi ela não que falou. fui eu. Agora, é muito difícil. Eu estou desiludido, não é Mas você para da e faz o estrutura. quê? Mas então eu volto a Eu trabalhar. queria saber assim, o sujeito que vende Tem a que sua montar uma- parte para a família. Tá cheio de empresário que faz isso. Vou mudar de ramo e vendo tudo. Isso meio, assim, genericamente, você fez o quê? Você aplicou, comprou ação, Não, comprou ficou na imóvel, o que própria você fez? empresa e agora quando eu parar, eu vou ver o que eu quero fazer. Você já Você era não ganha rico, nada. você era rico, Não, é eu isso? sou bem de vida. Presidente do Corinthians não Só se recebe roubar. nada. Só se roubar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai deixar o Corinthians zerado com esse contrato com a TV Globo? Você vai zerar a dívida de É Corinthians? outra hipocrisia. O Corinthians tem que dever 1 bilhão. Como é que As é? maiores empresas do país são as que mais devem. Pega a CSN, Votorantim, Odebrecht, Rede Globo, qualquer uma. E os maiores times Agora, do mundo também. Agora, o problema é você ter o fluxo de caixa para ir pagando as suas dívidas. Não é calote, você vai pagando. Você deve porque você está jogando na frente, é isso? Isso, você vai pagando. Mas eu vou deixar o clube Agora, você bem baixo. você criticou o modelo europeu, mas esse tipo de negociação que você está fazendo é aos moldes do que fazem Em que sentido? os times europeus com as televisões de lá. Não, lá já é definido que o pacote global, 60% é do Real Madrid e do Barcelona. E o restante é dos outros. Aqui não. Aqui você defendeu o teu direito, ele defendeu o dele e ele o dele. Assina quem quiser. Se Porque uma você Rede pode ter um Record pagar mais, vai para a Rede campeonato que Record. Tem É que cada um a por si, Record Deus tem que pra todos, transmitir, a Globo tem que transmitir, quem pagar tem que transmitir. Na sua opinião, quem vai transmitir essa realmente em exclusividade? 2012? Eu acho que é Globo e RTV. As duas juntas. E a Bandeirantes. Alguns jogos vai ser a RTV. Mas hoje eu li, Seria meu sonho. antes de vir para cá, eu li que a Rede TV estava negociando com a Record, por exemplo. Vai ter briga judicial, André, você acha? Para decidir isso? Olha, não tem briga judicial, porque o Clube dos 13 não tem o direito de vender o campeonato, ele tem o direito de negociar. Então, ele disse que tem, porque Não, os mas clubes ele é têm mentiroso. dívidas. É Ele mentiroso. é mentiroso. Não tem esse direito. Tanto é que quando o Clube dos 13 anunciava lá, fechamos o pacote do Globo, na época, os clubes assinavam individualmente. Ele não tem. Primeiro, quando eu falei um mês atrás, você lembra bem, Beth, eu falei aqui, ó, o problema é que eles falavam que eu devia. Todo mundo fala que eu devia. Pois não deve nada. Nada. Não devo nada, tanto é que eles não põem eu na lista. Mas no começo puseram pôr. Só de você ter dado um dinheiro adiantado para um clube, ou 2 clubes, ou 50 clubes, sem ter o contrato vigente, já é um erro. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? E dava mesmo assim. Mas vai ver a época que deram. Mas o Corinthians é um dos Mas vê- 5 que não aceitaram. Mas vê a época que deram, Agora. quando foi que deram. É complicado. Pega uns times aí para ver se não foi um mês antes da eleição. Tudo que eu falei, era preto, tá ficando cinza, porque eu falo, o outro fala, hoje já tem gente Não falando. vai ficar branco um Vai dia? ficar branco. Um Será? dia não, muito mais rápido do que a gente imagina. Talvez não o que necessário, Vamos torcer. mas mais do que a gente imagina. André, você falou das decepções que você teve no futebol e tal. Eu, particularmente, quando eu conheci mais de perto os jogadores de futebol, eu vi que a minha paixão pelo time era muito maior que a deles. Quer dizer, acabou aquela história de o jogador apaixonado 30 pelo clube. anos que Ainda acabou. existe. Não existe mais, né? Existe um nível de jogador, estilo Ronaldo, que se apega a algumas pessoas, a um clube. Que ele pode ter esse privilégio. Então o Ronaldo hoje, eu digo para você,
Ele faz de tudo que puder para Ele ajudar gosta a do mim e o Corinthians. Corinthians. Ele pegou um carinho muito grande, um respeito muito grande. Os outros jogadores, por causa de R$2.000, R$50.000, que não é pejorativo, é uma vida curta. O jogador está num momento bom, ele quebra o joelho, não conserta mais e não joga mais. O jogador não tem tempo de recuperar sua vida. Então, R$10.000, R$15.000, vai embora. Mas antes você tinha, como você mesmo disse, né? Você tem os jogadores que, como o Rogério Ceni, fazem a carreira inteira num clube e tal. Antes isso era comum. Né, com os grandes jogadores, Garrincha, Pelé. E o Pelé, que é o alguns Pelé. deles, falsificavam assinatura para pegar aumento e tal, mas isso é coisa normal. Mas hoje hoje é muito mais difícil. Também. Hoje não tem isso. Você tem um Rogério Ceni, Não, é difícil. Não, é difícil. Você fazer o trabalho que você tem feito nesses últimos anos, mexeu com a sua saúde, por exemplo? Não, mexeu com a cabeça. Ultimamente com o meu humor. Não, olha, eu sou de família espanhola, família humilde, família que tem as gritarias, tem as brigas, mas estão todo dia sempre juntos. Eu fazem mais de 3 anos. Vocês eram uma família de feirantes, é isso? Não, começou com boxe no Ceasas e no Parque Dom Pedro e depois alguma ala da família foi para Feirante, que era um braço da família de frutas. Então é uma família muito apegada. Eu faz 3 anos e meio que raramente eu fui numa festa. Faz 2 meses que eu não vejo minha mãe e vejo meus filhos muito pouco, porque quando nós entramos num negócio, é a tradição da minha família, nós compramos aquela briga e nos dedicamos àquilo. Então eu sabia e expliquei para minha família que eu ia para o Corinthians num momento muito difícil da história do Corinthians. Era terra arrasada, era uma coisa absurda, que ninguém sabe nem metade. Falam aí, mas não sabem nem a metade. E eu sabia que se eu não me dedicasse 24 horas a isso, eu ia ser mais um presidente que passou pelo Corinthians. E eu não queria ser mais um presidente que passou pelo Corinthians, eu queria ser um bom presidente para o Corinthians. E acho que atingi minha meta. Presidente, você falou que ninguém sabe, só mais uma perguntinha que é bem aí. Ninguém sabe nem a metade. Eu acho, você pode contar um pouquinho do tempo que o senhor assumiu o Corinthians? Aquele tempo que estava saindo o Kia Joro Bastian, que estava lá, que toda aquela confusão. E você fez parte também no final daquela diretoria. O que o senhor não contou ainda? Porque tem uma história ali que a gente quer tudo curioso. Você era da equipe do Dualib? Não, eu era equipe do NES. Né? Eu era vice-presidente de futebol em 2005. Eu comecei a oposição em 2004. Aí teve a tal da parceria. Aí o meu grupo decidiu que eu fui convidado pelo Dualib, pelo Nese e pelo Clodomil. Aí na viagem da Inglaterra, para ver como é que era a parceria, como era. Quando eu voltei, eu chamei os meus correligionários lá, meus amigos, chamei alguma parte da torcida e mostrei o que era. Falei, comercialmente para o Corinthians é bom, mas lógico que num futuro não precisa de parceiro. O Corinthians é um time muito grande para precisar de parceiro. E hoje está sendo provado que nós vamos mudando muitas coisas sem parceria. Mas o Kia só pôs $32 milhões na conta do clube. Então, e não levou um tostão do Brasil para fora. Qual é o balanço que você faz dessa história? Eu fui o primeiro, Mauro é mais antigo no futebol. Um mês depois que assinaram a parceria, eu dei uma entrevista para o Savoia. E ele falou, mas e a parceria? Eu falei, não dura 2 anos. Quer dizer, você não percebeu que era uma roubada? Não, a parceria não era roubada. Você tem conceitos de bom ou de ruim. Mas não era roubada. É roubada no que o clube, furado. o cara, antes de assinar, o clube já estava brigando com o parceiro e o parceiro com o clube. Então, automaticamente, não ia dar certo. Você faz um patrocínio com a Samsung e chega notícia judicial lá, o promotor, não é promotor, é o oficial de justiça, no dia da apresentação da Samsung, quitando o que ele não podia assinar aquele contrato, porque tinha que acertar não sei com quem. Quer dizer, é tudo enrolado. Aí picota as camisas. Espera aí, nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com André Sanches, presidente do Corinthians. A gente volta já.